O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Daniel, vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que Deus abençoe e guarde a todos, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube Uma em Piedade. Estamos no quarto domingo do tempo da Quaresma. Semana que vem, no quinto domingo, nós já começamos a ter a opção de uma tradição antiga, de termos nas nossas comunidades as imagens veladas. Aqui no santuário, pelo próprio contexto histórico, barroco, a partir de semana que vem também estaremos com as imagens veladas, a fim de que olhemos muito propriamente para aquele que é o centro do mistério do que nós vivemos no período quaresmal, mais especificamente no centro da experiência e da vida cristã, que é lembrarmos-nos o preço que valemos. Não arregala o olho, não, é verdade. Não adianta ficar com os olhos bugados do meu lado, não. É isso mesmo. Para isso, gostaria de, com vocês, neste quarto domingo, lançar um olhar unicamente para o Evangelho de João, capítulo 3. Ainda que o corte que tenhamos aqui, proposto pela liturgia, do encontro de Jesus com Nicodemos, e que nós escutamos, esteja do versículo 14 até o 21, eu gostaria de regressar um pouquinho lá atrás, só trazer algumas coisas à mente que são importantes. Nicodemos se encontra com Jesus de noite. Nicodemos é um homem que conhece bem a Escritura. Nicodemos possivelmente era um homem muito influente. Possivelmente a figura de Nicodemos significa justamente aqueles que não só conhecem bem a Escritura, mas também participavam do governo, da condução do povo de Deus. E por que ele se encontra com Jesus à noite? Para não se expor. É uma das possibilidades. Afinal de contas, um homem que inclusive está no Sinédrio, se encontrar com este Jesus, que disparate é esse? Então é preferível fazer à noite, para não se expor, não correr o risco de cair no ridículo ou de ser interpelado.
Ele também se encontra com Jesus à noite por uma outra possibilidade. Há uma outra questão que pode ser levantada. Encontrar-se à noite significa que, além de não estar sendo facilmente identificado, significa também aqueles que não conseguiram entender o que é aproximar-se de Jesus. Não só chegar perto, mas aproximar-se. E o detalhe mais simples que eu posso trazer é esse: nós podemos estar exatamente do lado de uma pessoa e estarmos léguas de distância dela. Existem camas de casal que existem um abismo de pelo menos 2 quilômetros de distância de uma ponta a outra. Existem casas onde as paredes são mais grossas do que as muralhas da China. Acredito que consegui me fazer entender. Não consegui? Esse aproximar-se é muito mais do que chegar junto assim, ó, andar lado a lado. Nicodemos se encontra com Jesus. Começa um diálogo muito interessante, que eu costumo dizer que é uma conversa, quando a gente pega o texto para ler, completamente sem sentido, porque um fala uma coisa, o outro responde outra que não tem nada a ver. Mas também não é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos falar daquele ponto que está aqui, no versículo 21. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz. Lembrando que esse verbo aproximar-se é muito mais do que chegar perto, ok? Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Isso tem muito a ver com o contexto que acabei de falar, porque se Nicodemos se aproxima de Jesus à noite para se esconder e não ser identificado e não ser interpelado, significa que ele não está disposto a assumir as consequências de sua escolha, chegar perto de Jesus. Por isso que ele tem que fazer as escondidas. Ou ainda tem um outro detalhe, que é mais significativo ainda. Significa, se nós levarmos em consideração que Nicodemos chega até Jesus de noite para dar exatamente a conotação de que Nicodemos não tinha ainda feito uma real, concreta, viva, coerente adesão ao que Jesus propunha, dá-se a entender que Nicodemos realmente não ia entender nada do que Jesus ensinasse ou que Jesus falasse, porque ele não estava em consonância, coração ligado, ele não estava próximo o suficiente, ou ainda, ele não estava disposto nem mesmo a tentar entender o que Jesus dizia. Aqui, essa escuridão é mais do que a escuridão da noite, é a escuridão da consciência. É a escuridão de ter noção do que faz. É como aquela expressão assim, parece que fulano está cego e não percebe que ele está fazendo as ações equivocadas. E quantas pessoas estão cegas no nosso tempo e não enxergam bem? Acredito que as duas circunstâncias, tanto a primeira quanto a segunda, lembro, aquela na qual não busca se envolver e não quer nenhum tipo de comprometimento com a imagem de Jesus, que é a primeira opção que eu apresentei daquela noite de Nicodemos, é muito evidente hoje. Porque quantas pessoas, na verdade, acham que seguir a Jesus Cristo é alguma coisa para se fazer no escondido e não no público da vida. Não é? Ou ainda, existem aqueles que até conhecem bem a lei, conhecem bem a Escritura, mas fazem exatamente o caminho que é este. Eu não sei bem o porquê eu estou aqui, eu não sei bem
o que ele está falando e também não quero entender. É uma coisa que nós temos exatamente no nosso tempo presente dentro da igreja e de todos, entre todos os cristãos. Não nos empenhamos em nos aproximar da verdade. Também não está presente hoje? Eu espero que esse silêncio de vocês seja porque realmente tem sentido e não de consternação. Caríssimos, hoje celebramos, no quarto domingo do tempo da Quaresma, essa imagem significativa da qual nós precisamos ter muita atenção. Nicodemos é o protótipo, aliás, Nicodemos é a imagem de todo homem e de toda mulher que pode buscar a Jesus Cristo, mas que precisa ter atenção se realmente ele está se aproximando com o receio de não ser envolvido no caminho que Jesus faz e nem ser interpelado por isso. Ou então, se nós não somos aqueles que já até estão convivendo com Jesus, mas não estão entendendo nada do que ele está propondo. E quando nós estamos nesse caminho, nesse horizonte, precisamos saber se realmente entendemos o que ele disse. Porque o que ele diz a Nicodemos não é entendido, nem naquele tempo e, infelizmente, ainda hoje, não é entendido entre nós. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Todos os que nele crerem. E crer aqui está intimamente ligado com o fato de se aproximar da luz. Porque crer em Jesus é aproximar-se da luz aonde a nossa consciência, nas duas circunstâncias que eu falei no início desta celebração, no início dessa homilia, precisam ser clareados. Aproximar-se da luz é crer em Jesus, e crer em Jesus é sim se envolver com aquilo que ele apresenta como horizonte vital. Não podemos ser como Nicodemos, aonde só voltamos a aparecer na vida de Jesus e na vida da igreja, na vida e na história da humanidade como quem conhece Jesus de algum modo, somente no momento em que ele está na cruz ou morto. Pelo contrário, precisamos ser exatamente aqueles que, tendo chegado próximo dele, escutado bem a sua palavra, entendamos, vejam o preço que foi pago por mim. Vejam o preço que eu valho. Eu valho somente isso. Deus deu a sua vida por mim. De tal maneira com que isso me envolva. Mas me envolva concretamente, na verdade, da luz. Como agora nós podemos olhar lá para fora e ver aquela moça que está descendo junto com um rapaz e ela está com uma bermuda azul. Isso é uma verdade. Quem tiver dúvida pode até olhar. Não, porque dependendo das pessoas não acreditam, não. Na outra vertente, que é a de que eu não estou entendendo nada do que ele está falando, eu não consigo compreender exatamente o que é isso, o fato de Deus dar o seu Filho para que eu viva, eu não consigo entender o porquê que essa serpente foi levantada e o porquê o Filho do Homem deve ser levantado, para que fique exposto qual é o preço que nós pagaríamos ou mais, para que fique exposto o que significa simplesmente falar de Deus ou citar a Escritura e não deixar com que ela se torne carne na nossa carne. Porque quando ela não se torna carne na nossa carne, nós dilaceramos pessoas. Eu não tenho certeza,
e eu falo aqui com uma dúvida imensa, porque no tempo presente, onde as redes sociais circulam de tudo, e eu fiquei particularmente consternado, se não foi verdade, e eu não estou colocando em xeque a crueldade do que acontece entre as guerras, não é isso, porque é lastimável isso, mas eu fiquei consternado quando eu recebi pelas redes sociais, um comunicado de um menino de 10 anos, cadavérico, que teria, supostamente, eu não sei se é verdade, teria morrido por inanição em Gaza. Me lembrei das cenas que eu via quando ainda era criança, o que não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Eu sou um adolescente. Esses fios brancos na minha barba são porque eu faço clareamento fio a fio. Oh, tá todo mundo rindo. Tem gente que está fazendo clareamento até hoje. E paga caro. Brincadeiras à parte, eu me lembro de uma cena uma vez, na qual a fome na África foi exposta numa matéria de jornal, onde uma mulher catava os grãos de arroz para tentar matar a fome, ou então aquilo que acontecia no Nordeste e ainda acontece em alguns pontos. Por exemplo, ninguém conhece Belágua. Já ouviram falar em Belágua? Não? É o município mais pobre do Brasil, que está no Maranhão. Onde algumas pessoas passam muita fome, muita necessidade. R$2 que nós aqui tratamos como se fosse nada, lá é uma fortuna. Mas naquela cena, ver uma pessoa correndo para tentar comer. E o mais escabroso é que nós vivemos num tempo onde, quando olharmos o que somos capazes de fazer na dilaceração de pessoas, na aniquilação de vidas, na ignorância e na ignomínia da nossa violência e das nossas omissões, percebermos o mundo que nós vivemos só é fruto, não pelo descaso de Deus ou porque Ele nos desamparou, simplesmente porque nós realmente não entendemos em nada o preço que foi pago por nós. Quando vejo, por exemplo, Liz Lacerda Rocha, que está aqui, cadê? Por favor. Está amamentando? Ah, não, então pode vir com ela rapidinho. Liz da Rocha. Liz Lacerda, que chega aqui hoje, tem outras crianças que estão aqui, uma está ali no colo, está brincando com a mãe, foi uma belezinha. Tem a Liz, que recém-nascida, tem pouco tempo de vida, tem outros dois aqui, olha só, o irmão que está aqui, aí tem as meninas que estão, tem outros aqui no canto, tem 2 meninos, 2 ali que já são pré-adolescentes ou já são adolescentes, e fico olhando para essa realidade onde nós temos essas crianças, adolescentes que estão crescendo, e o que eles estão aprendendo de nós e que nós tanto falamos que precisa mudar, só não muda porque nós realmente somos como Nicodemos. E eu vou falar bem baixinho para não parecer que é escandaloso. Sabem por quê? Porque nós entendemos e citamos muito a Escritura, mas pouco nós nos envolvemos com o caminho de Jesus Cristo. Nós muito somos capazes de estar envolvidos nas coisas da igreja, mas nós poucas vezes deixamos com que a palavra se torne carne na nossa vida. E nós queremos olhar para o mistério da cruz somente como um benefício e nunca como um compromisso, onde a minha carne também deve ser oferecida junto com a do Senhor. Obrigado, minha filha. E aí, voltando ali para a primeira leitura do livro de Crônicas, onde parece só um contar de histórias, uma história que é repetida inúmeras vezes,
das consequências que o povo fez opções equivocadas. Nas suas opções equivocadas, ele então trilha um caminho onde se destrói. E aí então o Senhor nosso Deus, na sua imensa benevolência, ainda oferece à humanidade e àquele povo condições de se reconstruir, usando-se inclusive de um pagão que não acreditava no Senhor, mas que vão reconstruir a vida de vocês, que seria Ciro, fazer todo esse caminho. Ele oferece todo o caminho para o povo, e o povo ainda não consegue fazer aquilo que Nicodemos sintetiza. Ele não se envolve verdadeiramente com a vida que o Senhor lhe propõe, e ele não está nem um pouco interessado em aprofundar na conversa. Porque o que Jesus fala, ele só trata na superficialidade. Prova disso é que no versículo anterior do texto que nós escutamos hoje, vai ser dito assim por Jesus: como é que você, sendo um homem tão sábio em Israel, como você pode conhecer tanto a Escritura e não entender o que eu estou te falando? Sabe o porquê, Nicodemos? Eu diria, se fosse eu, mas eu não sou Jesus, mas me permitam, sabe o que eu diria? Sabe por quê, Nicodemos? Sabe por que você não entende? Porque você ainda não compreendeu o valor que você tem. E Nicodemos não é outra pessoa, senão cada um de nós. Caríssimos, não abramos nossos lábios para falar bobagens. Abramos nossa mente, a nossa consciência para um novo caminho. Olhar para o Filho do Homem pregado na cruz não é olhar para o sofrimento, não é um louvor sangrento. Pelo contrário, é olhar para duas realidades. Vejam o que somos capazes de fazer quando não deixamos com que a palavra de Deus se torne realmente norma na nossa vida. Conseguimos justificar tudo, até as nossas omissões. Também na cruz está expressa uma outra coisa fabulosa. Ainda que vocês consigam desfigurar uns aos outros, eu sou capaz de tudo para fazê-los voltar à imagem original, até dar a própria vida. Só isso está sintetizado na cruz. Por isso que o Filho do Homem deve ser levantado, porque ninguém vai conseguir entender o tamanho e o quanto é o amor que Deus tem por nós, se não ver as consequências do que somos capazes de fazer quando vivemos a ignorância do que o Senhor nos fala e longe de seu coração. O tempo presente, o que está marcando mais a dor de tantas pessoas, não são justamente essas coisas? Não nos envolvemos, ainda que sejamos religiosos. E um outro triste: somos até religiosos, mas não procuramos aprofundar no que o Senhor diz. E a nossa consciência continua ainda num tempo antigo, numa história antiga. E o Senhor nos propôs um caminho novo, uma vida nova, uma história nova. Inclusive para que esses pequenos possam viver algo diferente do que nós vemos atualmente. A responsabilidade agora é nossa, porque Deus já fez o que devia. Ou é a nossa omissão, por não nos envolvermos, ou ainda é porque não procuramos e não nos esforçamos, nem nos abrimos a um entendimento mais profundo. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E para que o mundo seja salvo por ele, é necessário que creiamos nele.
crer nele. É necessário aproximar-se dele. E aproximar-se de alguém é mais do que estar perto. É se relacionar, é procurar entender o que ele diz. Será que realmente estamos próximos de nosso Deus?